Encare o tempo na cozinha como uma oportunidade de apreciar o momento e desacelerar. Sério? Prepare suas refeições com antecedência para você ter tempo durante a semana. Gente, eu não tenho tempo nem para uma refeição. Eu vou ter tempo para preparar com antecedência várias refeições da semana? Dedique um momento do seu final de semana para preparar o seu alimento. Sério, no final de semana eu só quero relaxar e ter alguma atividade de prazer. Estar na cozinha não vai ser uma delas, tá? Eu sei que às vezes do lado de cá, por exemplo, a Corpo e Hábito ou os meus vídeos, eu acabo te dando algumas sugestões de melhoria na sua rotina alimentar. Mas na prática, se você não tem muita afinidade com a cozinha ainda, pode ser que essas orientações sejam jogadas com o vento para um lugar bem distante. O ponto é como equilibrar produtividade com o tempo que a cozinha demanda. Não dá para negar, você vai ter que se alimentar em algum momento. Você pode terceirizar todos os seus processos, como a gente já conversou em outro momento, ou você pode, de repente, terceirizar só alguns processos e se responsabilizar por alguns pontos da sua rotina alimentar. Hoje eu quero te dar 4 passos e 4 tarefas para você começar a ter um pouquinho mais de afinidade com a sua rotina alimentar. Você topa ficar por aqui? Olá, eu sou a Duda Vitti, idealizadora da Corpo e Hábito, e tô desenvolvendo esse espaço pra gente falar sobre saúde. Saúde não de um lugar chato, tradicional, cheio de regras, mas sim um lugar onde a gente pode finalmente construir e contemplar o nosso bem-estar como uma prática diária. Hoje eu quero conversar com você sobre a sua rotina alimentar para a gente encontrar um caminho possível para que você se envolva um pouquinho mais com ela. Eu tenho os primeiros 4 passos para a sua rotina alimentar e também 4 tarefas. É muito importante que você faça as tarefas que eu vou falar no final do vídeo para que esses passos saiam desse lugar de conhecimento, informação, venham para o seu dia a dia e virem finalmente sabedoria, prática natural, algo natural para você. Quem sabe um hábito, um ritual, ou às vezes até uma coisa de rotina mesmo ainda, com compromisso, um certo esforço envolvido. Mas que quem sabe com o tempo fica uma coisa mais fluida, mais habitual, com menos energia. Vamos para o primeiro passo. Dinâmica alimentar. Você conhece a sua dinâmica alimentar? Você sabe quais são os dias que você come no trabalho? Quais são os dias que você come em casa? Quais são as refeições que você está na rua em movimento? Quais são as refeições que você faz sentada? Quais são as refeições que você faz sozinha, que você faz acompanhada? Se tem algum dia na semana que você, de repente, sai para jantar com as suas amigas? Se tem algum dia na semana que você almoça com o pessoal no trabalho, num lugar que não tem muitas opções? Se você leva marmita para a rua? Ou se você compra na rua o que tem? Tem algum dia que é o dia oficial do delivery? Se sim, tem alimentos que vão estar sempre presente? De repente um poke, uma pizza, um hambúrguer, um crepe mexicano? Você consegue perceber se tem algum padrão relacionado a essa dinâmica alimentar? O segundo passo é a gente entender quais são os mercados e feiras que tem perto da nossa casa, fazer um mapeamento mesmo e tentar entender quais são as compras que você faz mensalmente, quais são as compras que você faz semanalmente. Por exemplo, se você comprar alface e rúcula para o mês inteiro, vai apodrecer. Se você comprar feijão diariamente para você cozinhar feijão diariamente, não vai dar certo essa logística e também nem precisa ser dessa forma. Então é legal você entender, primeiro, o que tem perto da sua casa, desses serviços, se tem alguma coisa que só acontece pontualmente, por exemplo, a feira num dia específico, ou se você pode ter flexibilidade, qualquer dia da sua semana você pode ir nesse estabelecimento ou na feira e ver como é que isso cabe na sua rotina. É importante a gente ter em mente que assim, a gente vai precisar cozinhar, ou alguém vai cozinhar por nós, né? Normalmente a gente tem algum alimento em casa. Então, na sua rotina, na sua lista de tarefas, tem que ter o dia de ir no mercado, ou na feira, numa loja de produtos naturais, ou se você assina a cesta de orgânicos, serviço de marmita, qual é o dia que vai entregar na sua casa e como é que você vai se organizar para receber esse alimento, para organizar na sua geladeira, no freezer, aonde for. O terceiro passo é o pré-preparo. Importante. Não tô falando para você cozinhar todas as refeições da semana com antecedência, deixar tudo em potes organizado para você tirando do freezer e comer. Isso é lindo, isso vai te poupar muito tempo, mas eu sei que é difícil, principalmente quando a gente ainda não tem uma certa
afinidade com a cozinha e assim, desenvoltura, tudo precisa de muito tempo, suja muita louça, vira aquele apocalipse na cozinha. O que eu tô propondo aqui é que você dedique um tempo pro pré-preparo. Por exemplo, lavar as frutas e vegetais assim que chega das compras. Dessa forma você vai colocar na geladeira já limpo. Se um dia você quiser comer uma ameixa, você pega a ameixa e come. Você não precisa ter o empecilho de repente ter que lavar a ameixa, ficar com preguiça, não comer a ameixa. Ou se você vai fazer um molho de tomate, tem que lavar todo aquele tomate, lavar um temperinho que você queira colocar. Tudo já tá meio limpo. Isso facilita o tempo de preparo das refeições. Tem algumas dicas também específicas. Tem coisas que você pode guardar já ralado, cortado. Você pode, por exemplo, deixar algumas coisas conservadas no azeite para depois refogar. Tem um monte de estratégia. O que eu sugiro é que você faça uma investigação mesmo, né? Do que você mais come, o que precisa na sua rotina. Por exemplo, se eu falar aqui, corte um monte de beterraba e você nem come beterraba, não vai ter o menor sentido. Então, primeiro, é importante você saber quando que você vai precisar desse alimento, em qual formato, se é uma coisa muito rápida e dá pra fazer na hora, se é melhor ter isso já meio pré-limpo ali, preparado. Sugiro também você, de repente, começar pelas frutas, cortando algumas frutas para você começar a comer mais fruta ao longo da semana. Sentiu que dá pra deixar as folhas limpas também? Deixa as folhas limpas, você vai comer mais salada. E assim a gente vai organizando e otimizando o tempo das refeições. Bom, e o quarto passo, que vai contra o que o Ayurveda sugere, né, de não congelar alimentos, é justamente congele os alimentos. Como assim? Claro que se você pode comer alimentos frescos ou só na geladeira, priorize esses alimentos, priorize essa forma de se alimentar. Isso vai ser ótimo para você. Mas se você é uma jovem adulta que tem uma rotina já super bagunçada, com um monte de coisa para fazer, muitos projetos, funções, demandas, papéis, e ainda é a pessoa responsável pela sua rotina alimentar, seja isso de um lugar onde você realmente gosta ou de um lugar que você só tem essa opção, você tem que se envolver com a sua rotina alimentar, eu acredito que congelar algumas refeições possa sim te ajudar. Como que eu gosto de fazer? Você pode ter alguns potes de vidro que eles vão do freezer ao forno, tá? Então eles aguentam tanto temperaturas super geladas e eles podem ir direto no forno. É interessante que não seja pote de plástico se você for colocar no forno, tá? Se você vai guardar na geladeira, um alimento que não tá quente, tudo bem, até ok sendo de plástico, mas sempre que você puder, priorize o de vidro. E para te facilitar, um pote de vidro que possa ir ao forno. Se você mora sozinha ou com pouca gente, talvez seja interessante, ao invés de um pote de vidro muito grande, você ter potes menores. E aí, por exemplo, você quer fazer um empadão de palmito ou uma quiche. Ao invés de fazer um pote muito grande, você vai fazer 2 potes pequenos. Um pote vai para esses próximos dias e o outro pote você vai colocar no congelador, que você pode comer no dia seguinte, na próxima semana, no próximo mês ou muitas vezes até 3 meses. Dificilmente vai sobrar, você vai ter uma certa rotatividade com esses alimentos, mas é bom ter essa opção. Você não necessariamente precisa fazer mais comida. Claro, se você quiser dobrar ali a quantidade, vai te facilitar. Mas uma coisa que você pode fazer é dividir aquela quantidade em potes menores e aí você consegue diversificar um pouquinho mais a sua alimentação ao longo da semana. Saindo daquela monotonia alimentar, enjoando do alimento que você fez, você pode mesclar um pouquinho o que você faz em casa com as comidas que você come fora e também te dar um certo suporte num dia que você estiver cansada, não vai querer cozinhar, você vai abrir o seu freezer, o seu congelador e vai ter um potinho lá com uma comida para você esquentar e vai ser maravilhoso. Bom, agora transformando esses 4 passos em tarefas para você realmente aplicar esse conhecimento, trazer para o seu dia a dia dentro das suas possibilidades e encontrar uma certa fluidez na sua rotina alimentar. Pensando no primeiro passo, a dinâmica alimentar. A nossa tarefa vai ser criar um layout do seu planejamento semanal. E aí você vai entender quais são as refeições que você faz em casa, na rua, quando é que tem comida de aplicativo, jantar com as amigas. Vai entendendo como é que tá essa dinâmica. A segunda tarefa é relacionada ao segundo passo, que é aquele mapeamento de feiras e mercados. Primeiro você vai entender o que tem no seu bairro, o que entrega na sua casa. Depois você vai colocar na agenda. Qual é o dia da grande compra do mercado? Quais são os dias na semana que você vai numa feira? Vai mapeando tudo isso, coloca na agenda, porque isso é uma tarefa que vai acontecer durante o seu mês. Não tem
como escapar. Então a nossa terceira tarefa, pensando no nosso terceiro passo, é o pré-preparo. Lá na tarefa 1, entendendo o seu planejamento semanal, você já vai perceber o que você come fora, dentro de casa, o que precisa estar pronto para levar, por exemplo, para um lanche do trabalho. O seu pré-preparo pode começar com o que é mais importante para você nesse momento. Pensar nas refeições que dependem de um pré-preparo, desse planejamento prévio. O que é legal aqui, que é a nossa terceira tarefa de fato, é você fazer uma revisão nos seus potes de armazenamento. Você tem pote de vidro, pote de plástico, o que tem tampa, o que precisa trocar, o que não tá muito legal, será que dá pra pedir algo novo, comprar mais alguns potes? É legal ver o que cabe no seu freezer, se é redondo, se é retangular, se é quadrado, se é grande, pequeno. Vem fazendo essa revisão aí dos potes, pensando principalmente nas suas necessidades, como é que você vai usar cada um deles, pra você não comprar o que você não vai usar. Combinado? E aí, a quarta tarefa, pensando no nosso quarto passo, que são as comidas de suporte, aquelas congeladas, eu acho que dá pra misturar um pouco com aquele terceiro passo também do pré-preparo. Então, talvez seja interessante você pensar naquele pré-preparo, né? O que você vai deixar meio encaminhado, já pensando nessas comidas de suporte. Como é que um passo pode ajudar o outro? Como é que uma tarefa complementa a outra? Se ficar 30 minutos, 1 hora, 2 horas na cozinha ainda é muito complicado para você, mas você tem esse tempo, eu sugiro que você coloque uma música, um podcast, alguma coisa que você goste de escutar para te distrair um pouco dessa tarefa. A gente não tá querendo assim, olha só, tirar a presença. Claro que a gente quer a presença na cozinha, mas talvez deixar esse ambiente um pouco mais agradável torne possível você estar nele. Se o seu caso não é uma questão de achar chato ou legal, e sim de tempo, pode ser interessante você pedir suporte de uma outra pessoa para fazer essa tarefa com você. Quem sabe um corta os alimentos, o outro vai cozinhando, vai refogando a cebola, o outro já vai lavando a louça. Vocês podem criar uma forma de otimizar esse tempo, né? Deixar ele mais rápido. Provavelmente vai ser mais agradável também. E vocês fazem isso rapidinho, papou, comidas prontas na geladeira, no freezer, e a semana vai ser mais leve. Bom, eu acredito que esses 4 passos, mais essas 4 tarefas, possam realmente ajudar um pouquinho por aí. Claro, não vai mudar a vida e não vai salvar a sua rotina alimentar da noite pro dia. Mas são pequenos passos, pequenas mudanças, pequenas formas de você ir se envolvendo com a sua rotina alimentar e quem sabe, a partir desse primeiro movimento, em algum momento vai ficar tudo muito mais leve. Eu quero saber se você vai testar algum desses passos por aí, se você já faz dessa forma, se você tem alguma forma super legal para indicar pra gente também. Esses passos a gente constrói junto, então eu vou reforçar sempre que você me traga também a sua forma de vivenciar a sua rotina, de fazer os seus ajustes, de fazer as suas refeições, os pré-preparos, como é que você armazena, como é que é a dinâmica alimentar da sua casa. Conta tudo aqui, vai ser super bom saber. E ó, não se esquece, a gente tem um compromisso. Toda quarta, às 8h08, eu te espero aqui no nosso canal. Se você quiser, tem vários vídeos para você dar uma olhada também. Fique bem! Um beijo!